Bom dia, povo de Deus, tudo bem com vocês, minha gente? E aí, como é que foi na terça? Teve alguma palavra que você gostou, né? Gostou não, porque gostar ninguém vai gostar não, tá? De ser perseguido pelo trem ruim, você que é cristão. Tô com a mesma roupa? Tô. Tô do mesmo jeito? Tô, porque eu tô gravando um atrás do outro, tá, gente? Porque eu tenho compromisso, então tem que adiantar os trabalhos aqui, tá? Pra mim é o mesmo dia, pra vocês não, tá, minha gente? Vamos então para a liturgia, tá? Terça-feira, dia 20, quinta semana da Páscoa, tá? Terça não, para aí. Quarta-feira, dia 21, quase que eu falei errado, viu? Voltou aqui, o vento trouxe de volta. Queria prender aqui, mas agora não vou achar nada. Bom, vamos lá. Liturgia, minha gente, é assim que eu marco, ó, tá? Então, ó, não posso deixar de falar do santo do dia. São Bernardino de Siena, tá? Santo italiano, de 1380 a 1444, nascido, né, e partiu do mundo em 1444. Bernardino foi presbítero e pregador audaz, denunciando com firmeza a corrupção dos costumes. Empenhou-se ativamente pela reforma da ordem franciscana, a qual pertencia. Foi grande propagador da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus. Gente, eu não posso falar mais ainda, porque senão eu já falei, os vídeos ficam muito longos, mas se Deus quiser eu vou falar, eu vou fazer uma outra parte, uma outra linha de explicações sobre os santos, tá, minha gente? Tem muitos santos que muita gente não conhece, que fizeram grandes obras, tá? E santos desconhecidos também para nós. Tá, gente? Então, ó, quarta-feira, dia 21, quinta semana da Páscoa. Vosso louvor é transbordante em minha boca. A alegria cantará sobre meus lábios. Aleluia. Salmos, capítulo 70, versículo 8, 23. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai, meu bom Jesus, meu Espírito Santo, para todo aquele que esteja assistindo esses vídeos, que a palavra seja entregue, que possa tocar o coração destes irmãos, desses amigos que acompanham esses vídeos aqui, escutando a sua palavra, porque este canal é do Senhor, meu Pai. Este canal é do Senhor, meu bom Jesus, que fez tanto por mim. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor faz por mim, tem feito, sempre se mostrando presente na minha vida, minha gente, sempre. Né? E eu desejo para vocês o mesmo, porque é muito maravilhoso poder ser protegida de Jesus, minha gente. É muito maravilhoso. Tudo bem, tem perseguição? Tem. Você passa por coisa muito chata, muito. Difamação, falação, fofoca, mas, tá? Porque parece que às vezes eu não me conscientizo ainda, porque Deus te protege, né? Se você realmente amar o seu próximo como ele amou. Agora, quem tá na terra vai ser perseguido pelos trem ruins, porque o príncipe da terra ele já falou, né? Tá por aqui. Então ele vai estar sempre vasculhando onde é que ele pode te infernizar, onde é que você vai de entrada que ele vai poder usar. Essa é a verdade. Vamos para a leitura com a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, poderoso. Dele é o poder, o reino e a glória para sempre. Tá? Bendita aquela cheia de graça que o Pai, Deus Todo-Poderoso, escolheu. Meu irmão e minha irmã, você que não é católico, foi Deus quem a escolheu, tá? Foi Deus, ela não foi só uma barriga, não. Porque uma barriga comum não poderia, tá? Gerar Jesus Cristo, tá? Uma barriga humana comum não poderia, tá? Teria que ser alguém realmente que caísse nas graças do Senhor bom Deus, aquele Pai, aquele que é desconhecido na sua imagem, tá? Uma coisa que não foi mostrado antes do nascimento dele, tá? Agora uma coisa você se lembre, se Deus escolheu, quem somos nós? Ninguém. Nós somos o verme. Ele mesmo já falou. Ele já falou. E se ele falou para Maria, bendita és tu, cheia de graça, e para todo mundo nós ele falou verme, você aceite isso, tá? Aceite, porque é verdade. Vamos lá. Você vai pegar a sua Bíblia, eu falei essa parte aqui, os primeiros cristãos nos ensinam que o melhor caminho para enfrentar e resolver questões comunitárias ou doutrinais é o diálogo, tá? Movida pelo Espírito Santo, a comunidade reunida encontrará a solução adequada para crescer e produzir frutos salutares. Às vezes o diálogo não adianta também, nem às vezes o diálogo adianta. Avisar, explicar, isso eu falo também por causa da minha casa, né, das famílias.
vejo várias questões que às vezes nem o diálogo adianta. Realmente tem que pegar às vezes mais pesado, tá? Pra ver se adianta alguma coisa. Porque ou vai botar pra correr de casa, mas isso aí você não pode fazer, né? Mas é isso que é. Vamos lá. Leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 1 ao 6. Naqueles dias chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isso provocou muita confusão, minha gente do céu, porque era o povo escolhido, era tudo. Isso daí deu confusão. E houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Que situação difícil, hein? Depois de terem sido acompanhados pela comunidade, Paulo e Barnabé atravessaram a Fenícia e Samaria. Contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria entre todos os irmãos. Chegando em Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao partido dos fariseus e que haviam abraçado a fé levantaram-se e disseram que era preciso circuncidar os pagãos e obrigá-los a observar a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os anciãos reuniram-se para tratar desse assunto. Já podemos ver sobre o que se trata, né? Sobre diálogo, conversa, né? Responsabilidade de ambos os lados, não somente de um lado. Vamos para as explicações. Minha gente, vocês podem ver que aí começou o concílio, né? O primeiro concílio lá em Jerusalém. Podemos ver isso, né? Mas vamos para as explicações primeiro, tá? Então, gente, pegou já a sua Bíblia? Deu e sobrou tempo já, né? Lá no versículo 1. Assim que regressaram a Antioquia, Paulo e Barnabé relataram o que Deus tinha feito, né, na Ásia durante a primeira viagem missionária, em especial a evangelização dos gentios. Desceram certos homens da Judéia e procuraram modificar a abordagem paulina aos não-judeus. Ao insistirem que os gentios fossem circuncidados, eles fizeram da observância dos rituais judaicos um requisito para a salvação. Isso você vai ver no versículo 1. Depois, no versículo 2, não havendo entre eles acordo, Paulo e Barnabé foram enviados aos anciãos em Jerusalém, um sinal de que a igreja de Jerusalém, com os seus apóstolos e anciãos, ainda era o centro do movimento cristão. Se Paulo fracassasse em convencer os apóstolos do Senhor, a igreja não o apoiaria. Olha que responsabilidade, minha gente. Por isso que eu falo, Jesus trouxe ele depois e amplificou o que ele já tinha, né? Então todo o saber dele, conhecimento, tudo, retórica, ele só aumentou, o Espírito Santo aumentou, né? Porque para convencer sobre esse assunto aqui, deve ter sido muito difícil, tá? Porque isso daqui era lei judaica, minha gente. Era do povo escolhido ser circuncidado. Então, não era simplesmente chegar e pá, né? Tinha que convencer. Ah, mas ele estava baseado na verdade, né? Então, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus ia ajudar, com certeza, ele indicar, né, no caminho correto. Então, no 3, versículo 3, no caminho para Jerusalém, Paulo e Barnabé sabiamente compartilharam com os cristãos na Fenícia e em Samaria detalhes da conversão dos gentios, o que gerou muita alegria entre os irmãos. Embora os fariseus, inclusive Paulo, tivessem feito oposição implacável a Jesus, alguns haviam crido. Neste caso, um grupo deles não conseguiu compreender a liberdade que Cristo havia obtido para os cristãos. Então, minha gente, vamos ler de novo. Embora os fariseus, inclusive Paulo, porque ele era judeu, mas ele era um fariseu, né? Ele foi fariseu, tá, gente? E assim, ó, uma coisa de Paulo de Tarso, né? Que antes era Saulo, ele era, como lemos aqui, ele era fariseu, né? Porque ele resolveu seguir uma seita, né? Que eram os fariseus. E essa seita, eles eram extremamente rigorosos, né?
maldosos, né? Eles eram muito rígidos, né? E Paulo era da tribo de Benjamim. Deixa eu só conferir, minha gente. Vai que eu tô falando coisa errada aqui. Um minuto. Judaica, conhecida por seguir a lei mosaica, era um israelita, tá? Um judeu, né? Da tribo de Benjamim, nascido em Tarso, na Cilícia, e foi educado em Jerusalém, estudando a escola de Gamaliel, tá? Então, minha gente, vocês podem ver que saíram de um lugar para ir para outro, né? E um pouco até parecida, né, nessa questão, assim, né? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não comparem Moisés não com Tarso, tá? Pelo amor de Deus, não façam isso. Paulo, Moisés é Moisés, tá? Moisés foi lá para tirar o povo da escravidão, tá? Foi um enviado por Deus. Naquela época não tinha, tá? Jesus Cristo, tá? Eles seguiam só aquilo que eles... Naquela época não tinha lei de Moisés. Ele subiu no Monte Sinai e escreveu na pedra, ficou lá não sei quanto tempo, enquanto o povo embaixo ajudava, o povo embaixo ficava louvando outro Deus, né? Tem cabimento isso, minha gente? Falta de consideração, minha gente. Cruzes. Antes dele, o povo vivia sem religião. Existiam, né, outras religiões com outros deuses, mas não da mesma forma como depois de Moisés, né? Moisés trouxe as leis e Jesus trouxe novas leis. Moisés é mais conhecido por ser comparado, tem uma comparação, analogia, né, com Jesus, tá bom? Por isso que eu falo, não confundam Paulo com Moisés, senão meu canal vai ser excluído aqui, o canal de Jesus, que não é meu, tá? Vamos continuar. Então, gente, nós paramos lá, eu até já esqueci. Bom, se eu falei ou não, eu vou falar de novo, tá? 15 no versículo 3. No caminho, como eu falei para vocês, no 2, né? Se Paulo fracassasse em convencer os apóstolos do Senhor, a igreja não o apoiaria. Depois no 3, no caminho para Jerusalém, Paulo e Barnabé sabiamente compartilharam com os cristãos na Fenícia e em Samaria detalhes da conversão dos gentios, o que gerou muita alegria entre os irmãos. Depois, do 4 ao 5, embora os fariseus, inclusive Paulo, tivessem feito oposição implacável a Jesus, alguns haviam crido. Nesse caso, um grupo deles não conseguiu compreender a liberdade que Cristo havia obtido para os cristãos. Tá, gente? Então, como eu falei para vocês, depois de Cristo, o evangelho foi para todos os povos. Então, não precisava ser com circuncisão, né? Não precisava mais. Só que para convencer, são outros 500, né, minha gente? Lá no 6, a questão central do Conselho de Jerusalém era se os cristãos gentílicos tinham de se circuncidar e guardar a lei de Moisés, em razão das raízes judaicas do cristianismo. É compreensível que a igreja tivesse de liderar com essa questão em um período de transição. Gente, esses dias eu ouvi um homem falando uma coisa. Ele disse que o cristianismo roubou as leis mosaicas, a lei antiga de Moisés, os costumes e não sei o que, tá? As raízes judaicas e pegou para si e inventou coisas, né? Incluindo o catolicismo no meio. Agora é só você ler aqui na Bíblia, não dá para ver aqui não, mas é Bíblia, minha gente, tá? Então, tá escrito aqui, ó, capítulo 15, tá? Versículo 6, tá? Se não fosse isso, nós não teríamos a Bíblia, né? Porque se fosse assim, metade do mundo não ia ser, metade não, menos da metade, não ia ter a graça de Deus Pai, né? Termos a Bíblia. Então vamos para gravar na mente agora. Então, gente, a necessidade dos gentios convertidos à fé cristã seguirem a lei mosaica, circuncisão e outros mandamentos para serem considerados cristãos, né? Aqui, esta questão é central, né? A discussão entre apóstolos e anciãos, uma reunião, uma conversa, um diálogo, né? Onde se descreve o primeiro concílio de Jerusalém, uma reunião, né? Para entender, para que sejam resolvidos os problemas e também fazer com que o povo entendesse, principalmente, que aqueles que já estavam sendo convertidos, né, que não eram judeus, circuncisados, né, circuncidados, minha gente, né,
circuncisão seria circuncisados, mas vamos lá. É porque, como eu falei para vocês, na transliteração ela está mais fidedigna, né? Mas o português muda, para o português fica diferente, tá? Mas o sentido é o mesmo, a mensagem, tá, minha gente? Então, esta circuncisão, ela já não valia mais, porque o evangelho a partir dali seria para todos, tá? Os judeus não quiseram, foram para os gentios não eram circuncidados, né? Ou circuncisados, como você desejar. Mas, eu vou falar circuncidados, até porque está aqui, mas se em outro momento tiver circuncisados, né? Como eu já li em algumas bíblias, vamos falar, mas o significado é o mesmo, tá? Se vocês quiserem saber o que é, eu também posso explicar. Eu já expliquei aqui já, mas posso explicar de novo. Então, gente, aqui, ó, a principal que tem aqui após a discussão da decisão, né, que foi tomada, os apóstolos e anciãos decidiram que os gentios não precisavam ser circuncidados, nem seguir a lei mosaica para serem salvos. A decisão foi transmitida por carta às igrejas, indicando que os gentios deveriam se abster de certos costumes, como comer carnes sacrificadas aos ídolos, sangue e carne de animais sufocados para manter a harmonia com os judeus. Vocês entenderam, minha gente? Toda aquela arrogância, né? Todo aquele ego, né? Toda aquela lei rígida que os judeus seguiam, né? Eles tiveram que desistir disso, né? Para quê? Para se adaptarem aos novos cristãos, à nova realidade a partir de Jesus Cristo, né? E nós, hoje, católicos, estou agora falando só para os católicos, tá? Vocês não esqueçam, tá? Que Deus também prometeu para os judeus, seu povo escolhido, que Jesus viria, né? E o povo esperava, né, um rei que pagasse, um rei rico, né? Aí você imagine se isso acontece no final dos tempos, né? Deus está prometendo de novo que Jesus Cristo está prometendo que vai voltar, né? Que vai vir que todo olho verá, né? Do céu já é diferente para o julgamento. Mas se isso acontecer de uma forma diferente, até lá a gente não sabe o que vai acontecer ainda. Ah, mas está na palavra, você está inventando, você está criando. Não. Eu estou abrindo a sua mente, tá? Porque Jesus Cristo, ele pode aparecer para você em pessoa, tá? E você não reconhecer, nem a sua voz, nem nada. Então é por sinal que você não segue, tá? Mas, segundo a Bíblia, ele vai e todo olho verá. Vamos esperar que seja assim, né? Mas não sejamos que nem os judeus, hipócritas, tá? Porque é uma hipocrisia achar que só quem está na sua religião é que vai ser salvo. Porque se eles tiveram que mudar todos os costumes deles para se adaptarem a esses outros, não é? Agora, eu considero a religião católica a mais fidedigna, como eu falei para vocês. Mas a minha cabeça não é fechada, né? Eu creio que Deus é um Deus que ele faz o que ele quiser. Como eu falei para vocês, se ele quiser que seja um rolo encontrado por aí, vai ser encontrado. E pronto, acabou. Vai outras coisas vir, outras coisas vão surgir. Mas, por enquanto, os eventos prosseguem os mesmos, tá? Então, em resumo, os Atos do 15, do 1 ao 6, relata a primeira reunião conciliar da igreja que decidiu que a fé em Jesus é suficiente para a salvação, independentemente da origem étnica ou da prática da lei mosaica. Essa decisão foi crucial para a expansão da igreja e para a definição de sua identidade como uma igreja universal aberta a todos os povos. Reflita, reflita. Vamos para a leitura. Evangelho. Isso, gente, eu não estou querendo falar nada do que eu penso, não. Eu só estou colocando esta hipótese porque porque a minha cabeça eu uso para pensar, né? É para pensar, é para refletir, né? Porque a gente está falando aqui, está lendo, mas eles também tinham essa promessa, né? E aí tudo mudou. Depois Deus veio, Jesus veio, né? E mudou tudo. Então, só que a Bíblia já está fechada, tá? Mas quem garante que Deus, que é o Todo-Poderoso, não pode surgir um rolo por aí, tá, minha gente? Então você nunca fique garantido, como eu já falei, achando que sabe tudo, sendo soberbo igual os judeus. Porque se Jesus chegar diferente, você não vai reconhecer, minha gente, tá? Agora eu espero que ele chegue nos céus também, que todo olho possa ver,
que eu esteja viva até lá também, né? Evangelho de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 8. Ficai em mim, e eu em vós ficarei, diz Jesus. Quem em mim permanece há de dar muito fruto. João, capítulo 15. Depois, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, preste atenção, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo, que secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Já está dizendo aqui, né, gente? Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Tá claro, né, minha gente? Dar bons frutos precisa obedecer, igual ele obedeceu Deus, né? Se não fizer isso, vai cortar, não vai te reconhecer, não te conheço. Você não seguiu o que eu mandei você fazer isso, eu mandei você fazer aquilo, você não fez. Aí você quer agora o quê? É isso. Para um bom entendedor, meia palavra basta, já diziam os antigos, tá? Vamos para a explicação agora. Então, lá no capítulo 15, do versículo 1 ao 8, em João, o Evangelho de João, São João Apóstolo, eu sou a videira verdadeira, é o último dos 7 ditos de Jesus com eu sou, no Evangelho de João. Verdadeira contrasta Jesus com o Israel do Antigo Testamento. José foi chamado de ramo frutífero, tá certo? Em Gênesis 49, capítulo 49, versículo 22. A referência ao pai como o lavrador remonta à primeira canção da vinha de Isaías, onde Deus é descrito como aquele que cuida de sua vinha, apesar de ser recompensado com uvas azedas. Você vai ver em Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7, e Salmos, tá? 80, do versículo 8 ao 9. Tá bom, minha gente? Aí vamos para o próximo, então. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Tá? O agricultor, tá, gente? O lavrador é a mesma coisa, pela madrugada, minha gente. Não começa a achar cabelinho em ovo, não. Tá? O lavrador é a mesma coisa que o agricultor. O agricultor cuida da terra, o lavrador também, minha gente. Então, ó. Depois no 2. Para assegurar uma produção máxima de fruto, o dono da vinha tira ramos mortos. O dono da vinha tira ramos mortos e todos os demais. Hebreus, capítulo 6, versículo 7 a 8. No Evangelho de João, Judas, o traidor, é um exemplo do primeiro caso. João, você vai ver em João, capítulo 3, versículo 10 a 11. Pedro, que negou Jesus por 3 vezes, é um exemplo do segundo. Olha, minha gente. Olha como isso é forte. Depois, no 13, quem já estava limpo, como ele falou, né? Então, vamos ver a nota do que significa já estáis limpo. 13, versículo 10. Ó, eu não vou falar só do 10, eu vou falar
principalmente do que significa, né, desse limpo. Na segunda unidade principal do Evangelho, Jesus, Novo Testamento, Jesus prepara a comunidade messiânica representada pelos 12 menos Judas, para o período após a sua exaltação ao Pai. A comunidade é purificada primeiramente de forma literal, lavagem dos pés, tá? Você vai ver isso também no 13, no versículo 1 ao 17, no mesmo Atos dos Apóstolos. João, perdão. E depois, Jesus instrui os discípulos sobre a vinda da presença ajudadora, né, do Espírito Santo, a respeito da necessidade que os discípulos têm de permanecer espiritualmente em Cristo, após se ausentar fisicamente da terra. O discurso exclusivo do Evangelho de João termina com a oração final de Jesus, lembrando que, então, é para nós. Os apóstolos, eles nos representam, porque eles ficaram com o Espírito Santo. Todos nós podemos ter o Espírito Santo, né? Basta pedir, andar dentro do que Jesus Cristo, nosso Senhor, pede, né? Fazer um esforço, porque Deus te deu 100% de liberdade, não te deu 50%, não é só 50% que você tem que fazer esforço, é 100% que você tem que fazer esforço. Enquanto eu falo aqui, eu tô procurando onde é que eu parei, que eu não esqueci não, eu lembro, gente, tá? Vamos lá. É porque essas notas, assim, gente, é interessante falar, né? Porque é pra esclarecer mais, né? Então, depois lá no 4, tá? A terminologia em, né, remonta à teologia pactual do Antigo Testamento, inclusive textos proféticos acerca de um novo pacto no futuro. Então, você vai ver que essa terminologia, né, ela está se referindo ao Antigo Testamento, aonde se profetizava, onde tinha promessas de um Novo Testamento. Captou a vossa mensagem, minha gente? Tá? Isso seria no futuro. Você vai ver em Êxodo, capítulo 25, versículo 8, tá? Você vai ver em Ezequiel, capítulo 37, versículo 27, e assim por diante. Ali em Ezequiel você vai ver vários, tá? Depois, gente, do capítulo do 4, 5 e 8, né, que não tem o 6 específico, vou falar igual porque tem igual, mas vou falar. A repetida referência no versículo 4, 5 e 8 do fruto sublinha que a fecundidade é o propósito primário de Deus, fecundidade, né, criação, povoação da terra, né? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 11, e na redenção, João, capítulo 15, do 8 ao 16. Os profetas do Antigo Testamento vislumbraram um tempo em que o povo de Deus florescerá e brotará e encherá a face da terra com fruto. E você vai ver Isaías, capítulo 27, versículo 6. Então, gente, a fecundidade, o fruto, ele foi o início, lá no início, onde precisava a terra realmente ser povoada, e depois que ela estivesse completamente povoada, viriam os bons frutos neste segundo testamento, né, de Jesus Cristo, um novo testamento, né, onde o Deus veio como o verbo se tornou, né, a carne, sangue. O verbo foi Jesus Cristo. Então, no versículo 6, último, esse versículo reflete Ezequiel, você pode ver em Ezequiel capítulo 15, versículo 1 a 8, onde se diz que uma videira infrutífera só é útil para ser queimada. Fogo é um símbolo bíblico comum para o juízo divino. Isaías do capítulo 30 ao 27, Mateus do versículo 13 ao 2, tá? Gente, então ficou muito bem claro, né? Se não está frutificando, tira fora, tira do seu caminho. Esse empata e manda embora esse trem ruim, manda embora essa pedra no seu sapato, tá? Tá, minha gente? Se Jesus manda, você tem que mandar também. Jesus é o nosso exemplo a seguir, minha gente, tá? Ele falou. Não sei o que estou falando, não. Então, para gravar, Jesus como videira verdadeira, tá? Assim como o pai dele, né? É a fonte, né? Deus é a fonte de Jesus Cristo. Veio para a terra e deu o melhor fruto de todos, os mais bons frutos, porque dele veio outros frutos. Nós temos também que ser, nós somos os bons frutos, né? Só que a videira nossa é Jesus Cristo, minha gente. Vocês têm que entenderem isso, ele deixou isso dito, tá? E para isso você vai o quê? Sofrer, porque você vai ser perseguido, você tem um coração bom, não vai endurecer, sim, espero, né? Que a maioria endurece. Vira uma pessoa horrorosa, cheia de soberba, tá? Acha que sabe tudo. É assim que é. Essa é a verdade, infelizmente.
Depois, a importância de permanecer em Cristo, porque se você não permanecer em Cristo, você não vai ser salvo. Isso ficou muito bem claro. Ele vai te cortar, assim como ele cortou Judas, não é? É, minha gente. Foi claro aqui na Bíblia, né? Depois, o fruto da permanência. Quem permanece em Jesus e em suas palavras produz muito fruto, pois o fruto é a manifestação da vida de Jesus em seus discípulos, como atos de amor, serviço, fé e testemunho. O Pai como agricultor. O pai, como agricultor, cuida da videira, removendo os ramos secos e podando os que produzem frutos para que deem mais ainda. Isso significa que Deus nos purifica, nos capacita e nos capacita a dar frutos maiores ainda. Por quê? Porque sozinhos nós não conseguimos nada e também nunca vamos conseguir. Nós temos que ficar em oração pedindo, vamos na igreja, vamos orar, vamos fazer grupo de oração, vamos fazer corrente, vamos fazer rosário, vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Tá? O pedaço da vida e o glorificar o Pai. Jesus ensina que se permanecermos nele e em suas palavras, em nós, poderemos pedir o que quisermos e nos será dado. Por quê? Porque nisto o Pai é glorificado, né? Que dás muito fruto e vos torneis meus discípulos. Minha gente, tudo é da honra e da glória de Deus, nosso Senhor. Não tem outra coisa. Quando você glorifica Jesus, você está glorificando o Pai, porque Ele é o Pai. Ele diz, né? Deus deu para Ele todo o poder e toda a glória. Tá claro isso, né, minha gente? O que significa permanecer em Jesus não é apenas uma presença física, mas uma adesão ao seu ensino e prática dele, principalmente a sua vontade e o seu amor, é acolher sua palavra, seu exemplo e buscar colocá-los em prática, já falamos aqui. Em resumo, nos ensina que a vida cristã é uma vida de união com Cristo, de dependência da sua graça. Isso aqui está claro, minha gente. E isto vai produzir o que? Frutos de amor, de fé e testemunho. Glória a Deus, aleluia. Espero que tenha ficado muito claro para todos nós, né? Que você possa pegar essa palavra e aplicar na sua vida. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos possa enviar o Espírito Santo para que seguimos na fé, na perseverança, aguentando as dificuldades, as dores. Você que me segue aqui, que me acompanha, se você está passando por essa dificuldade de doença, de tristeza, de indecisão, de sofrimento, aguente firme no peito, meu amigo. Aguenta. Sofre, tiver que chorar, chora. Se tiver que sofrer, sofre, que não fiquem triste que você vai sofrer, mas entrega na mão de Deus com confiança. Não faça coisas da sua cabeça. Não decida coisas de temperamento quente ou irritado ou cansado demais. Guarde isso dentro do seu coração. Resolva as coisas sempre com o coração calmo, tá? Descansado e com o pensamento em Jesus Cristo e sempre orando antes, pedindo ao Espírito Santo que te dê o caminho correto para que você não faça nenhuma injustiça. E assim também você não vai ser injustiçado e assim você vai ser glorificado. E Deus vai ser glorificado. Isso é o mais importante. Você vai ser reconhecido. Deus vai te honrar. Agora você vai glorificá-lo, né? Você não vai ser glorificado. Porque o único que pode ser glorificado aqui é Jesus Cristo, porque toda honra e toda glória são de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, tá? Grande beijo, até amanhã.